No Saber Direito desta semana, o professor Tomás José Portugal apresenta um curso sobre Sociologia do Direito. Ele faz uma apresentação teórica da sociologia jurídica, fala sobre o fato social, aborda aspectos dos direitos sociais, dos direitos fundamentais e dos direitos como conquistas sociais. Está no ar a aula 5. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Tomás José Portugal. Sou professor de Direito com bacharelado em Direito, especialização em Direito Antidiscriminatório e Diversidades, mestre em Sociologia Política e doutorando em Sociologia Política. O curso de Sociologia do Direito e Sociologia ou Sociologia Jurídica, ele teve a função de mostrar como que evolui o processo de construção de uma relação social vertical, da qual o Estado ele tem como principal função atender as demandas da sociedade, né? Não necessariamente atender às suas próprias demandas, o que acontece muitas vezes, né? Até porque o mesmo Estado que tem que proporcionar direitos básicos como educação, saúde, assistência social e previdência pública, tem que se financiar, né? Então, muitas vezes, a demanda, até mesmo numa compreensão do papel do neoliberalismo atualmente, em que a responsabilidade do Estado está no corte de gastos e não necessariamente no investimento social em áreas fundamentais para a nossa sociedade, né? Até mesmo sempre que o Estado brasileiro chega, em seus raros momentos, numa perspectiva de pleno emprego, isso assusta o mercado, porque causa impactos econômicos, como inflação, de uma forma que a guerra de narrativas, muitas vezes, elas acabam pendendo para um lado, e aí o lado, acho que vocês deverão interpretar por si só. Não é o meu papel. E dentro dessa lógica, de toda essa construção que foi a duros passos, nós tivemos grandes ganhos sociais dos quais devemos nos orgulhar, né? Devemos nos diferenciar perante o mundo, principalmente no contexto de saúde pública, né? O direito à saúde é um dever do Estado, do qual nos separa da barbárie, né? E barbárie, a gente fala especificamente no contexto de uma pandemia, da qual tivemos a expectativa de proteção social, a dos barrancos, mas isso foi o mundo inteiro, foi dessa forma, né? Mas a garantia de que, em último caso, teria saúde pública para que pudéssemos permanecer vivos e superar esse processo extremamente sofrível que nós passamos em 2019, 2020, né? E quando começou. Até o papel da vacinação tem um fundamento bastante importante do sistema de saúde público, do qual tem as suas mazelas, tem as suas dificuldades, os seus gargalos, seu subfinanciamento, muitas vezes, mas em razão de princípios políticos dos quais estamos diariamente acompanhando nos jornais, né? E lembrando que a própria mídia, ela tem um dono, do qual a reprodução de informações ali não é necessariamente o que o jornalista quer, mas sim o que o dono do jornal quer. Então, dentro de toda essa perspectiva, né, acompanhando dentro de recortes, e aí a ideia do meu doutoramento parte justamente da compreensão dos acordos políticos em 88 da Constituição, mas eu acabei mudando completamente, mas o objetivo era justamente identificar as narrativas e os discursos que rondavam Brasília naquela época, num processo que
acredito que tenhamos saído ganhando, né? Especificamente a partir de uma mudança de governo que, consequentemente, deixou de lado, até certo ponto, né, os compromissos com o mercado, e assumiu uma questão social mais relevante, leis, políticas públicas, das quais são essenciais para a gente compreender a sociedade brasileira hoje e as garantias das quais podemos contar em último caso. A questão do último caso é o que nos entristece, porque onde existe saúde universal é motivo de orgulho, né? E aqui no Brasil, muitas vezes, esse motivo de orgulho ele é limado por uma questão de é um absurdo. O Estado não deveria se preocupar com saúde. E isso quer dizer muito sobre a sociedade que a gente vem, né? Da qual foi extremamente desigual, oficialmente desigual, né? Você tinha grupos sociais e políticos que não faziam parte da própria sociedade, estavam ali, marginalizados na acepção da palavra, à margem da sociedade completamente. Mas dentro desse processo, que aí foi dentro do contexto internacional e somente internalizado em 1988, a compreensão é que as proteções sociais advindas do Estado Democrático de Direito são essenciais na nossa sociedade, numa sociedade em que o Ulisses Guimarães, eu já falei em outras aulas e repito, falou que a Constituição é luz, ainda que de lamparina na noite dos desgraçados. Essa frase me impactou muito, né, ao ponto de eu tatuá-la no meu corpo. E a função disso, a importância disso é que as essências de uma sociedade, elas estão sendo deixadas de lado, a duros barrancos, né? A duros trancos. É muito difícil, cada semana ou a cada dia, casos de violência contra grupos específicos, grupos marginalizados, grupos vulneráveis, é desgostoso, mas acredito que estejamos caminhando para algum lugar, e espero que seja um lugar bom. O Estado Democrático de Direito, o José Afonso da Silva tem um texto que se chama Estado Democrático de Direito, quem quiser buscar, quem quiser me procurar, que eu envio. É bastante antigo, mas é essencial para a gente compreender o papel desse processo de construção social que a gente chama de ponto de inflexão, uma mudança de rumo. Não resolveu todos os problemas, mas pelo menos identificou os problemas. E isso talvez seja o papel mais importante do Estado Democrático de Direito, que, lembrando, não é apenas uma função estritamente democrática do ponto de vista de forma de governo, né, do governo da maioria, mas sim para se identificar uma democracia, as pessoas têm que ter seus direitos democratizados, né? De fato, todo brasileiro corre aproveitando a analogia das Olimpíadas, uma corrida de 100 metros rasos, ou alguns grupos, a cada grupo, mesmo um irmão e uma irmã, o seu embate ele é diferente, porque existem obstáculos para um e não existe para outro, né? Então, a sociedade ela parte dessa compreensão de desigualdade e o Estado tenta superá-las, né? E aí a gente tem, dentro desse Estado Democrático de Direito, com a função e a intenção de democratizar direitos, nós tivemos, especialmente nos últimos 14 anos, alguns estatutos, né? Principalmente o Estatuto da Igualdade Racial, que trata das formas de superação desses problemas estruturais e alcançar a justiça social, mesmo que seja para um grupo específico. E garante ali a efetividade do acesso à universidade através de cotas raciais ou sociais, mas que permite
uma menor dificuldade para o acesso. Porque o grande problema social brasileiro ele continua existindo. Né? A questão da educação, o problema da educação não foi superado ainda. Né? Há quem diga que está piorando, mas o ponto central é que corrigimos as desigualdades no sistema de educação no Brasil, em que, nos grandes modelos de sociais-democracia do mundo, como a Suécia, o filho do rico está estudando com o filho do pobre. É o mesmo ensino. Então aí a gente consegue falar de meritocracia, ainda que sem discutir a sua tirania, mas temos uma menor desigualdade de oportunidades, né? Até porque a grande desigualdade, ela não é essa, ela é justamente essa. Qual o filho... E aí nós temos um sistema, e isso é muito belo. Quantas vezes nós vimos aí nos últimos anos filhos de trabalhadores braçais que conseguiram ingressar em cursos disputados em universidades públicas, como medicina, direito, economia, engenharias, que trazem rompem com aquele ciclo histórico, né, que a pessoa está reservada àquela profissão e não propriamente está numa condição de alteração do status quo. Né? Olha, uma decisão minha pode alterar completamente o seu contexto social. Isso é poder. Né? E, obviamente, os processos, as próprias cotas para mulheres no sistema político com candidaturas mínimas, isso é um passo, é uma evolução. É um caso clássico de desigualdade, né? Uma desigualdade positiva, né? Que é promovida pela igualdade material, que é o direito à igualdade. Então, se nós tivermos mínimos para que as mulheres se candidatem, mais mulheres irão se candidatar com o tempo e, obviamente, mais mulheres serão eleitas, até porque as mulheres correspondem a 52% da população brasileira e estão muito longe da representação política nas câmaras, assembleias legislativas e câmaras de deputado e senado. Muito pelo contrário, tem até diminuído, né? Mas a perspectiva dessa existência de cota é a superação de problemas estruturais em que a mulher não poderia ter direito a participar do poder político, até porque o patriarcado compreende muito bem qual é o papel da mulher, né, na sociedade, assim como o do racismo. E esse Estado democrático de direito, ele permite maiores ambições para o futuro, né? Porque a inclusão ela tem esse papel, ela, né, chama todo mundo para uma festa, mesmo que alguns estejam ainda sem dançar, existe a possibilidade, porque antes nem existiam, ficavam do lado de fora. E pensar isso é valorizar o Estado Democrático de Direito, a construção social que o Brasil tem feito, tem buscado fazer as duros trancos, mas a sociologia ela tem um passo fundamental nisso, né? Especificamente a sociologia do direito. Porque quando a gente passa a identificar quais os problemas, com base em fatos sociais, a gente consegue identificar o que se necessita uma mudança. E essas mudanças, elas acabaram passando por um processo dificultoso em alguns anos, né? Como a austeridade, a PEC 95, da qual repensa o investimento público em áreas estratégicas para o Estado brasileiro, principalmente como assistência social. Né? O serviço social sofreu muito nos últimos anos em razão da perda de dinheiro, né? A perda de investimentos públicos. Porque, assim, convenhamos, né? A gente falou anteriormente sobre monocultura, a economia e como isso influencia a sociedade, mas muitas vezes o pensar temas que não são populares para as elites acabam dificultando o processo de adaptação, né? E a gente precisa, às vezes, só de um catalisador para poder botar tudo a perder. E a defesa desse Estado democrático de direito não é a defesa só dos votos, das eleições temporais
de 4 em 4 anos no país. É sim a garantia de que vai existir o posto de saúde, vai existir a assistência social, a CAPS e outras formas de compreensão desse desgraçado, né? Utilizando a frase do Ulisses Guimarães. Então, esse processo ele acaba alcançando de forma até surpreendente o que foi colocado no preâmbulo da Constituição Federal, né? Que no direito a gente não estuda o preâmbulo da Constituição Federal, mas é o espírito da coisa, o espírito, a intenção de todo o processo de trabalho que foi feito pelas inúmeras comissões. E aí uma indicação para vocês é buscar o vídeo, tem no site do Senado, tem no YouTube, a declaração de abertura, de promulgação da Constituição Federal pelo Ulisses Guimarães, da qual ele utiliza de frases chocantes para narrar a história brasileira e como isso, de fato, influenciou, de certa maneira, algumas mudanças sociais que estão a cabo, né? O preâmbulo da Constituição, ele diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A própria Constituição elenca, né, os objetivos no artigo 1º, quais as funções desse Estado democrático de direito, mas eles estão ali. E eles não deveriam estar apenas ali, eles deveriam estar no dia a dia da sociedade, deviam estar completamente inseridos na nossa realidade social e na evolução social como um todo. Tirando como exemplo a própria questão do trabalhador, né? Os valores sociais do trabalho, eles se sobrepõem ao interesse do capitalista, do proprietário da mão de obra, né? Que é de fato o rico. Então a gente precisa se compreender enquanto sociedade, a gente precisa efetivar ainda muitas mudanças sociais e que o Estado Democrático de Direito, com essa repercussão extremamente positiva, pelo reconhecimento de alguns direitos, né? Ainda falta uma questão fundamental que muitos países, alguns países utilizados como exemplo de liberalismo já instituíram, como a Nova Zelândia, que é uma renda mínima para o cidadão. Então, quem não tem aquele mínimo, é garantido a ele um complemento de renda, uma distribuição de renda para que ele alcance esses objetivos e que promova a sua integração. Existem outras formas de democratização que a gente ainda precisa efetivar, até a democratização do consumo, né? O crescimento da renda, ele tem um papel fundamental para que as pessoas deixem de subsistir e passem a consumir bens e serviços, né? Ter o seu carro próprio, ter sua casa própria, ter a sua internet, enfim, a sua TV por assinatura, formas que a gente passa a entender como essenciais no Estado Democrático de Direito. Extremamente capitalista. O Brasil é capitalista. O Brasil não corre risco de virar um país comunista, até porque o direito à propriedade é assegurado na Constituição Federal e que, pelo que eu me lembre, a propriedade nunca teve em risco nos últimos governos, né? Apenas no início dos anos 90. Então, dentro dessa lógica, a gente tem que pensar muito mais no social, na representação política da sociedade, na intenção de alcançar os seus objetivos, do próprio ponto de vista de políticas públicas ainda mais profundas, né? Das quais nós temos duas principais nesse contexto, que é a política distributiva e a política redistributiva, que buscam através do Estado, né? E a política pública é o Estado em ação, é o Estado agindo de acordo com os interesses dessa sociedade,
não dos seus dirigentes, não dos seus detentores de fato do poder político. Então, essa visão, ela pode ser minha, mas dentro de um contexto do conhecimento da própria realidade social brasileira, e aí tem um livro que define bem o brasileiro como um todo, né, enquanto sociedade, que é o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Fora a rima, ele traz ali alguns pontos centrais da compreensão do próprio brasileiro por ele próprio, né? Quem ele se entende como trabalhador, como detentor de direitos, né? Nós temos ainda uma parcela muito grande que não se compreende como detentores de direitos. Mas a Constituição Federal, ela efetiva a democratização de direitos, define o interesse coletivo e o bem-estar social como forma de regra. Essa representação, né, que a gente utilizou aqui, o Estado Democrático de Direito, assim como o Estado Social-Democrata, ele tem algumas definições que são bastante relevantes para a gente entender, que é o nível de mobilidade social e o nível de mercadorização dos serviços, né? Nós temos 3 modelos específicos de bem-estar social, que tem um livro do Gosta Espin Anderson, que trata sobre isso, chama As 3 Economias do Welfare, que trata justamente desses 3 tipos de modelos sociais, e aí de forma breve nós podemos identificar esses 3. Nós temos primeiro o modelo conservador ou meritocrático, que ele tem até alta mobilidade, mas com alta mercadorização, né? Então, o mercado acaba regulando as coisas públicas, né? Como saúde, como educação, embora funcione, né? A gente tem um exemplo do sistema britânico, o próprio NHS, que muitas vezes é utilizado o equivalente do SUS, né? Que na Inglaterra seria o equivalente ao SUS. Não é o equivalente ao SUS porque não é público e gratuito, né? Ele é dentro de um sistema particular, mas existe um imposto específico para o financiamento do NHS. Então, você tem uma mercadorização ali. E tem o modelo liberal, que é o maior exemplo, os Estados Unidos, especificamente na saúde, né, que tem alta mercadorização, altíssima mercadorização, porque não existe saúde pública, né, em regra. Você tem algumas formas de proteção, mas de fato não funcionam. E essa compreensão, ela acaba por muitas vezes punir quem não tem dinheiro para pagar até o transporte de uma ambulância se passa mal na rua. Então é muito comum as pessoas saírem da ambulância correndo porque com medo de que o custo parte de $6.000, né? Só de ser atendido por isso. Aqui nós temos outras formas, né? E dentro desse sistema liberal é identificado uma baixa mobilidade social, né? Você tem uma renda relativamente alta, mas você não tem a mobilidade como se tem no sistema social-democrata. Obviamente, é o modelo adotado no Brasil, mas de certa forma não funciona no Brasil como funciona em outros países, né? E nesse ponto, o modelo principal, o país principal, como exemplo de social-democracia, acabam sendo os países Suécia, Finlândia, e em que o sistema ele acaba funcionando. Por exemplo, a Suécia ela tem um ministério que é o Ministério do Bem-Estar. Ali é cuidado da educação, da saúde. A saúde não é gratuita, né? Mas você tem como se fosse um sistema de coparticipação que você paga um valor ínfimo, assim como a França. Mas existe um alto nível de mobilidade social, né? Não através da ilusão que muitas vezes do empreendedorismo norte-americano, que acaba reproduzindo aquilo, não, porque lá dá certo. Para ter um sucesso tem muito fracasso. E dentro do próprio sistema sueco, as rendas
elas são altamente taxadas, que é uma outra visão um pouco incorreta, sendo que isso de acordo com a OCDE, né? O Brasil é o país que pior tributa renda no mundo e, consequentemente, o que pior tributa consumo. Então, dentro dessas lógicas, nós temos um sistema ainda imperfeito, porque, por exemplo, eu falei em determinada aula que o imposto sobre grandes fortunas ele nunca foi regulamentado. Mas muita gente é contra, sem saber o que é uma grande fortuna. Né? É quem tem renda mensal superior a 260 mil reais. Então, é mensal. Então, a gente tem que entender ainda muita coisa para a gente poder dar opinião. Né? Porque sem opinião, acaba virando senso comum. Sem a compreensão de um fato social, de uma realidade social que se aplica e que o direito sobre ela se impõe para o bem da coletividade. E essas visões, elas acabam caindo no senso comum e de forma até mesmo da pós-verdade, né? Que é interessante. A pós-verdade é aquilo que eu acredito, independente dela ser verdade ou não. Então ela se torna verdade. E aí é o risco dessa liberdade de expressão desregulada ou incompreendida que a gente tem, que muitas vezes o sujeito está ali falando sobre o que ele não conhece e as pessoas estão, não, mas eu sempre acreditei que fosse isso. E acaba virando verdade. Né? Então isso é a pós-verdade, que é diferente de fake news, né? Que tem uma intenção específica. Mas são temas ainda que a gente tenta tratar dentro da sociologia, especificamente da sociologia do direito, porque se uma pessoa que ganha 10 mil reais for contra o imposto sobre grandes fortunas, é complexo, né? Porque está muito além da renda mensal daquela pessoa. E não sei se é uma falta de consciência de classe, não sei se é o espírito de que eu vou ser rico, então eu não quero ser no futuro taxado de forma agressiva, porque os sistemas sociais-democratas, eles são caros. Né? O próprio sistema sueco, ele é muito caro. Né? A alíquota começa em 14% e vai até mais de 50%. A gente tem que compreender a democratização dos direitos através do artigo 196, a partir do artigo 196. Porque, por mais que o artigo 6º seja disposto da forma que coloca, são direitos sociais. Obviamente ele não coloca titulares, ou seja, todos são titulares, são direitos, ponto. Mas olha o que diz o artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas, obviamente, nós temos um sistema híbrido em qual tem um poder muito grande o sistema de saúde privado. Mas esses pontos, eles são essenciais. Né? E a pandemia da Covid-19, ela deixou bem claro o papel do SUS na sociedade brasileira. O SUS, ele tem uma função não só do atendimento, né? Mas ele trata de políticas econômicas, políticas sociais. A própria Anvisa, ela tem um braço do SUS, né? Por mais que seja uma outra instituição, tem uma outra função, mas apoia as políticas como determinado qual é o limite de impurezas na água e por aí vai. Então você tem um sistema complexo. Talvez seja um dos sistemas mais complexos de proteção social do mundo. Não só pela robustez e pelas possibilidades, né, de atenção ao público, né, mas também pelo tamanho. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Então, o tamanho de um sistema que abrange toda essa população brasileira, ele é caro. Né? Não tem como a gente dizer, não, mas tem que reduzir gasto. Reduzir gasto na saúde corresponde à morte. Né? Até porque tem uma lógica bastante simples. O SUS, né, o direito à saúde pública, nos separa da barbárie. A barbárie em que
sem a existência de um sistema que, na pior das hipóteses, principalmente em grandes metrópoles, o atendimento ele acaba sendo deficitário, não corresponde à necessidade, é difícil entrar no sistema, mas é o sistema que nós temos. E está muito à frente de muitos países. Né? E isso tem um passo central, até porque o Brasil já teve um sistema corporativista. Né? Porque quem tinha acesso à saúde... lembrando, o Brasil nunca teve pleno emprego, principalmente antes de 88, e a informalidade é uma característica bastante representativa na nossa sociedade. O sujeito que não contribui para o INSS, então ele não seria um segurado, né, no INPS na época. Então, para a pessoa ter direito ao acesso à saúde, ela teria que ser segurada ao sistema, ou seja, contribuir. Como acontece na Inglaterra. O NHS ele não é um equivalente ao SUS. Pode ser equivalente por ser sistema de saúde, mas não necessariamente por ter os mesmos sentidos, os mesmos objetivos e a mesma estrutura. Né? Talvez o Canadá chegue muito perto disso. E dentro desses processos de democratização, né, a própria educação. Aí a educação já é no artigo 205, que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O sistema público ele não produz apenas mão de obra, né? Ou um passo da construção da mão de obra que vai ser efetivada de fato no ensino superior. Mas preparo para o exercício da cidadania, né? Para receber a cidadania, para ser um cidadão, né? Um indivíduo amplo, esclarecido, politicamente ativo em sua concepção ativa. Mas é muito importante que a gente passe a garantir a defender essa estrutura de educação, né? Porque há alguns anos teve um candidato que queria acabar com a educação pública, né? Queria efetivamente transformar em responsabilidade do setor privado, com uma característica que acabou precarizando bastante o sistema norte-americano, que era o voucher. Né? Você desmonta o sistema de educação pública e acaba transformando em responsabilidade do mercado. Ou seja, queriam mudar a lógica de mercadorização. Né? Porque dentro do nosso Estado, por mais que existam escolas públicas, escolas privadas, saúde privada, mas você tem ainda uma baixa mercadorização, porque a grande massa está no setor público, está na educação pública, está na saúde pública. Então, a gente tem que compreender, e isso é importante de entender a sociedade, né? Porque muitas vezes a gente entende o nicho que a gente vive, ou a bolha que a gente vive, e a sociologia ela tem por objetivo mostrar realidades diversas da que a gente vive, né? Até porque tem uma frase que foi reproduzida na internet há alguns anos, que sociedade sem sociologia é o sonho da tirania, porque você não dá ferramentas para a pessoa pensar de forma crítica, né? E a própria pedagogia brasileira ela é baseada nisso, né? Um exemplo. Muitas pessoas, isso já é de comum conhecimento, elas não gostam do Paulo Freire, sem saber muito o que o Paulo Freire representa. Mas só a pessoa ter uma opinião acerca de uma realidade já é a ideia do Paulo Freire, né? É óbvio que ele tem que... ele compreende quem você representa ali dentro de um debate, né? Mas você tem que saber identificar quem você representa, porque senão vai ser feita uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, desculpa, e o trabalhador vai defender essa reforma trabalhista que retira direitos deles, né? Então, é uma dicotomia. É um outro livro de sociologia bastante relevante, que é A Elite do Atraso, do Gessé Souza, que é fundamental também para a gente... Isso a gente está falando de livros dos anos 80 para cá, né? O Darcy Ribeiro, o Gessé Souza, que é o suprassumo da compreensão sociológica do Brasil hoje, né? Enfim, é muito interessante
a reação das pessoas, determinados grupos, quando leem o livro do Gessé, porque elas não se entendem dentro da sua própria característica, né? Ou seja, faltou sociologia na escola, né? Faltou um pouquinho de Marx e Weber, a compreensão da ação social e outras formas de se compreender, né, dentro de uma realidade social. Porque todos nós estamos inseridos numa realidade social, mas para que nós tenhamos conhecimento de causa, e eu não estou falando nem de argumentos de autoridade, né, porque é outra coisa que o argumento de autoridade, quem exerce é quem tem conhecimento de uma coisa. Então, por exemplo, eu quebro o braço, eu não vou me consultar, porque eu não sou médico, então eu busco um médico. Ele tem um argumento de autoridade sobre aquilo, o médico ortopedista. Da mesma forma, e aí eu me incluo como sociólogo, né, dentro dessa relação, o que eu entendo, o que eu falo, é baseado nos fatos, né? E muitas vezes os fatos não vão de acordo com aquilo que a gente gosta, mas são os fatos. E esse ponto é central, né, para a compreensão que toda pessoa deveria ser um sociólogo, porque toda pessoa deveria estar analisando a sociedade que vive, né, comprometido com a relação social. Até porque isso é uma coisa que eu falo sempre na primeira aula de sociologia. Até mesmo a forma que vocês se juntam como grupos de interesse é a própria sociologia, né? O que o Durkheim chama de solidariedade. A solidariedade orgânica e mecânica. Então você tem formas de coesão ali que podem ser extrínsecas ou intrínsecas, podem ser objetivadas ou simplesmente ocorrem de forma natural. E isso é interessante, você analisar esses fenômenos sociais, por menores que sejam, porque nós sempre fazemos parte de sociedades, né? O bairro, a comunidade que a gente vive, a rua que a gente vive, a gente tem um interesse, o bairro tem outro, muitas vezes diverso, a rua de trás pode ter uma visão diferente. Então, todo indivíduo, todo cidadão deveria ser um sociólogo, porque ele deveria estar antenado naquilo que diz respeito a ele próprio, porque a efetividade da sua própria consciência de classe passa por reconhecer quem você é. Então, por isso a gente teve... E o Gessé, ele é brilhante nisso. Que ele fala que o trabalhador, né, aquela pessoa que desde pequeno só trabalhou, reproduz para o filho dele: não, você não tem que estudar, você tem que trabalhar, porque o que dignifica é o trabalho. Mesmo sabendo que a possibilidade de um ensino superior, de um ensino melhor, vai dar outras oportunidades. E o Gessé fala isso de forma brilhante, né? Porque muitas vezes isso é a própria classe média. Enfim, a crítica é dele, e eu gostaria, né, de incentivá-los a ler os textos indicados nas aulas, porque é fundamental, né, para a gente possa compreender o nosso papel, não só enquanto instrumento do pensamento, né? Por que eu digo isso? Porque todos nós somos partes de uma sociedade. Então, nós temos que compreender, até mesmo dentro de um relacionamento, quem nós somos, quem a outra pessoa é. Então, isso é importante, né? Compreender a sociologia. E eu não estou falando nem de sociologia jurídica mais, né? Eu estou falando da sociologia geral, do Weber, da sociologia compreensiva do Weber, que é justamente as ações sociais, e como ação social racional e irracional, enfim, formas de reprodução de uma realidade muitas vezes negligenciada por nós mesmos, porque nós não temos o interesse, nós não temos a visão ou alguma coisa do gênero, né? A gente vive um processo que é o neoliberalismo, né? Ou seja, o aprofundamento das estruturas do neoliberalismo em tudo, né? Por exemplo, inteligência artificial, qual é o papel da inteligência artificial no futuro, até mesmo no futuro imediato, qual o impacto disso no mercado de trabalho, porque todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que ter uma fonte de renda, né? Se você não vive de renda, propriamente, não é um rentista,
você precisa compreender como trabalhador e entender qual o impacto da digitalização do mundo, né? Porque, por exemplo, até mesmo dentro do nosso celular, nós temos várias formas de reprodução com o objeto mais perverso da sociedade hoje, né? Porque, por exemplo, os impactos dos aplicativos na sociedade, eles são ignorados muitas vezes, né? Porque é muito bom você receber a sua comida na porta da sua casa sem saber a realidade de quem trabalha ali, né? E quais os artifícios para o lucro constante, como que se faz para incentivar o cara a trabalhar quase 18 horas por dia, igual já aconteceu num caso recente de acidente, porque a gamificação, a precarização, isso está tudo interligado na modernidade nova mesmo. Parece redundante, mas é porque isso é muito atual. E isso acaba gerando uma outra forma de sociologia, né, que eu falei em outra aula, que é a sociologia das emoções. Porque a relação social acaba impactando com as nossas emoções, ansiedade, raiva, medo, insegurança. Isso tem um fundamento, uma relação muito grande entre a sociologia da emoção e o neoliberalismo, né? Porque nós estamos sujeitos a isso, né? A inteligência artificial está impactando na educação, por exemplo. Você tem o próprio sistema educativo superior, você tem professor com 500 alunos, né? E o que é um professor com 500 alunos? Eu não compreendo isso como ser um educador, porque é todo mundo remoto, cada um em um canto do país. Isso é muito bom para quem precisa reduzir o custo, mas para quem precisa trabalhar isso é péssimo, né? Porque pelas regras você teria ali perto de 10 professores, né, em sala de aula. Então o impacto disso ele deve ser medido, o impacto disso deve ser compreendido, porque isso vai certamente impactar cada um de nós. E a compreensão, a nossa proteção ao neoliberalismo ainda está na Constituição Federal, né? Até mesmo no artigo 7º, porque a questão do PJ contra a CLT, né? E tem uma coisa muito interessante. Tem um recorte. Eu confesso que eu voltei para o Instagram justamente por causa dessa aula, para estabelecer uma forma de contato com quem me buscar, né? E existem hoje em dia as pessoas focadas em transformar as pessoas em PJ ou empreendedoras, deixar de ser CLT, deixar de ter as garantias do trabalho para a pessoa ter um lucro. Mas aí a mesma pessoa chama ela para trabalhar com ela num aplicativo que eu ainda não conheço. Então eu estou um pouco... 3 anos sem Instagram, nos deixa um pouquinho fora do eixo, mas eu prometo que vou me restabelecer. Então, talvez. Então é esse o recorte que a gente vive da modernidade e os impactos que a gente ignora, né? E essa ignorância, ela pode ser muitas vezes o artifício para a reprodução eterna dessa espiral de vulnerabilidade da qual a gente de forma voluntária estamos entrando, né? Nós estamos entrando na espiral de vulnerabilidade de forma voluntária. Isso é uma crueldade e uma insegurança que a gente não consegue medir muitas vezes. Mas o papel do direito, e ele tem que regulamentar as big techs, tem que regulamentar, sim, a questão do trabalho por aplicativo. Por que isso? Esse impacto ele só vai ser medido daqui a 10, 15 anos, quando essas pessoas estiverem se aposentando. Né? É a mesma forma que a pessoa incentiva a produção de PJ, mas reclama do déficit da Previdência. Mas procurem na internet, porque eu já não sei,
qual é a taxa de pessoas PJ que contribuem regularmente para a Previdência, o depósito de FGTS. Enfim, tem essas nuances que muitas vezes a gente ignora. Os próprios trabalhadores de aplicativo, qual a porcentagem que continuam contribuindo, né? Então, isso é complexo, é muito. A sociedade moderna, ela é complexa por si só, mas a gente acaba dificultando muitas vezes, né? A gente se coloca numa condição de que nós ignoramos o próprio ruído sobre a nossa vida, né? Sobre como a nossa vida vai acabar sendo afetada pela modernidade, pela aceitação eterna, né? Aceitar essa espiral de vulnerabilidade, até de forma, como eu falei, voluntária. E qual o impacto disso no longo prazo? E no longo prazo, no médio prazo, né? E podemos aí entender as necessidades da sociedade compreendendo o que acontece. Mas para isso a gente tem que estar vendo, a gente tem que estar presente. Se a gente vive de forma não reclusa, mas se nós saímos de casa, vamos de carro para o trabalho, voltamos de carro para casa, nós não estamos vendo a realidade social, só a realidade que me afeta, o trânsito, a falta de segurança, mas tem muito mais acima disso, né? E da mesma forma que se tem utilizado as ferramentas do Estado para o benefício de grupos de interesse, né? E a gente vive isso constantemente com as isenções fiscais e o benefício ao empresariado como um todo. Mas isso é investimento. A saúde e a educação acaba sendo gasto. E é isso mesmo que a gente espera da sociedade. É isso que a gente espera de nós para nós mesmos, né? Porque nós seremos responsáveis por se dar certo ou por se dar errado. Isso é uma função do poder político. E o poder, né, e aí é uma questão que a gente chama na sociologia, mais do que na ciência política, do accountability, né, da responsabilização dos nossos eleitos perante as nossas aspirações. Isso é essencial, porque a gente também não pode esquecer que nós elegemos uma pessoa e que ela vai decidir os rumos da nossa vida, sem saber muito bem o que aquilo representa. Então, são questões de sociologia, né? E aí acaba virando nesse final uma sociologia geral, falando um pouco de tudo, mas porque são temas relevantes, são temas essenciais para a vida em sociedade. E como isso vai ter consequência, né? Porque se a gente desconsiderar o trabalho de 1988, né, que não foi um trabalho só de 1988, muita gente, ao longo do tempo, acabou se excluindo, sendo excluída para a gente repensar a sociedade. Muitos acreditavam que tudo seria redefinido com a pandemia da Covid-19. E muita coisa não mudou, né? Algumas coisas até pioraram, mas muito em razão dessa necessidade ou falta de necessidade do contato humano, de formas de resolução simples de problemas complexos, né? Esses problemas complexos, eles são a base da sociologia, né? Porque não é simples você analisar dentro de um recorte, de uma construção, perspectivas diferentes, narrativas diferentes, quem reproduz o quê, de que forma se reproduz o quê. As pessoas estão falando constantemente sobre isso. E o ponto central da nossa aula acaba sendo os direitos fundamentais, porque ali está inserido a dignidade da pessoa humana, está inserida o acesso à riqueza, está inserido a limitação do poder do Estado e também o nosso rumo enquanto sociedade, que nós vamos decidir nas próximas eleições constantemente, né? Então, a sociologia ela tem essa função. Tragam-me os problemas, quer dizer, tragam-me os fatos que identificaremos os problemas. E dali a sociedade resolve. E eu recomendo
fortemente que vocês busquem o texto ou o vídeo do Ulisses Guimarães, porque é muito impactante. Para que a gente possa reforçar o que foi trabalhado na aula, nós vamos agora ao quiz. O que representa o Estado democrático de direito? A. Reconhecimento do poder popular e a democratização de direitos. B. Democracia direta. C. Exercício de poder político popular irrestrito. D. Capacidade de tomada do poder político pelo povo a qualquer tempo. A resposta correta é a letra A. Reconhecimento do poder popular e a democratização de direitos. Esse foi um tema central de todas as nossas aulas, justamente porque o Estado democrático de direito garante esse complexa estrutura de proteção social e como nós nos representamos perante a própria sociedade, né? De que forma nós escolhemos os nossos eleitores, os nossos eleitos, e de que forma o Estado continua trabalhando pela população, pelo bem-estar da população. Então, por isso a resposta correta. Os direitos sociais coletivos, o artigo 7º da Constituição Federal, tem função de romper com A. O racismo. B. Nosso histórico de servilidade e restrição a direitos laborais. C. A liberdade de reprimir identidades culturais. D. Prejudicar o ambiente de negócios. A resposta correta é a letra B. O nosso histórico de servilidade e restrição a direitos laborais. Eu utilizei em todas as aulas o argumento que se foi trabalhado na reforma trabalhista, a última de 2017 e 2018, e como isso foi o mesmo argumento da Constituição de 1891, 3 anos após o fim da escravidão. Então, a lógica de servilidade, porque se você não dá uma opção de inclusão, se você não dá uma opção de proteção, isso acaba retornando à própria sociedade, o que acaba sendo complexo, né? Porque o artigo 7º ele fala, obviamente, o artigo 1º fala da questão social, do papel social do trabalhador, mas as garantias e o fim da servilidade é o artigo 7º, né? Porque você tem direitos dos quais você não pode abrir mão, até a existência da pejotificação, mas isso é uma outra complexidade que a gente trata, portanto, essa é a resposta certa. Vamos ao próximo quiz? Quais instrumentos de justiça social consagramos no artigo 5º da Constituição Federal? A. Igualdade formal e material. B. O direito à educação. C. O fim da marginalização. D. A redução das desigualdades sociais e regionais. A resposta correta é a letra A. Igualdade formal e material. E esse eu vou dar uma atenção especial porque eu fiz de forma que ficou... tem uma intenção isso. Mas as desigualdades formal e material são as formas de garantias do Estado perante a sociedade de que uma pessoa não será oprimida ou não sofrerá uma opressão em razão de sua classe social, da sua cor, da sua opção sexual, ou qualquer outra forma, seu gênero, ou qualquer outra forma de compreensão do indivíduo, né? E o direito à igualdade, que é o que a gente fala no direito, que é a discriminação positiva. Porque o Estado reconhece a desigualdade, ele faz a discriminação, mas ele tem um objetivo de proteção, né? E aí a gente tem exemplos como o Estatuto da Igualdade Racial, a própria Lei Maria da Penha, que são formas de proteção ao próprio Estado. Eu queria agradecer profundamente a atenção de vocês, quem teve a oportunidade de assistir na ordem até mesmo as aulas, e queria agradecer também toda a equipe de produção que tornou fácil esse desafio, né? Foi a primeira vez que eu estou sob o foco de várias câmeras, e vocês podem me buscar nas redes sociais, né? No LinkedIn, que é Tomás Portugal, e no Instagram, que é Tomás J. Portugal. Foi uma experiência incrivelmente positiva e espero que vocês tenham gostado,
né, de toda esse empenho, todas as discussões que nós trazemos. Eu queria agradecer imensamente mesmo a todos que participaram e proporcionaram isso. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.